Vou falar agora para vocês algumas contribuições que favoreceram a elaboração da teoria de Darwin e de Wallace, né? Então, uma das grandes contribuições foram as observações que Darwin fez, por exemplo, lá no Equador, especificamente nas Ilhas Galápagos. Ele observou uma série de tentilhões, que são essas aves, e percebeu que a variação no bico das aves era correspondente às diferenças entre os ambientes que elas habitavam. Ele percebeu, por exemplo, que o tamanho do bico poderia estar relacionado ao alimento que essa ave consumia no ambiente em que ela vivia. Então, frutos ou sementes maiores, sementes mais duras, requerem um bico maior para serem quebradas, né? E sementes mais delicadas, menores, requerem um bico mais fino, mais delicado. Na verdade, a gente já tem hoje novas propostas de história evolutiva para esses tentilhões de Galápagos, tá? Inclusive, algumas propostas que refutam a teoria da seleção natural de Darwin. Mas isso não faz com que essas observações tenham deixado de ser contribuições para a teoria dele. Foram observações importantes que ele fez e que contribuíram muito para que ele chegasse às suas conclusões. Outra contribuição muito importante, que sempre a gente vê associada à teoria da seleção natural de Darwin e Wallace, é a teoria de Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele publicou um trabalho chamado de Ensaio do Princípio da População, e nesse trabalho Malthus falava o seguinte, ele falava que a população humana, ela cresce em escala geométrica, enquanto que o alimento, ele cresce em escala aritmética. Isso faz com que a gente chegue a que conclusão? Que vai existir um ponto de crise aqui, em que vai existir mais pessoas no mundo do que alimentos necessários à subsistência dessas pessoas. Então, vai haver um ponto de choque, um ponto de crise. Nesse ponto de crise, pode ocorrer competição, uma vez que vai ter maior número de pessoas e menor número de alimentos. Pegando essa ideia aí de Thomas Malthus, Darwin pôde fazer algumas deduções. Quais foram as deduções dele? Que o meio, nesse caso o meio ambiente, ele vai impor limites, que vai levar as espécies à competição, tal como o alimento impõe limite para o crescimento da população humana. Os indivíduos com características mais vantajosas, ou seja, aqueles indivíduos que são aptos, eles têm maiores chances de sobreviver e reproduzir. Essas duas deduções principais levaram a unificar as duas, pensando que o ambiente ele vai ser o agente que vai selecionar naturalmente aqueles indivíduos que são mais aptos. Percebam, é uma seleção natural, porque é a natureza que faz. Darwin também fez observações que contribuíram muito para as suas conclusões sobre seleção artificial, por exemplo, de raças de cachorro. Como os humanos, as pessoas selecionavam as características de determinada raça contra determinada raça para cruzar os indivíduos, os cães, né, os cachorros, e produzir raças que tenham as características de interesse para aquela população, para aquelas pessoas, na verdade. Então, pensando em tudo isso, ele propôs que o ambiente natural, o meio ambiente, ele impõe limites, ou seja, ele coloca pressões nas populações para que essas populações elas se especiem e aqueles indivíduos que são mais aptos a sobreviver sob aquela pressão imposta pelo ambiente, sobrevivam e assim reproduzam e transmitam essa característica, essa aptidão para os seus descendentes. Outra pessoa que contribuiu muito para a teoria de Darwin Wallace também foi Charles Lyell. Charles Lyell é um geólogo e ele, nos seus princípios de geologia, ele escreveu que a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Quando Darwin viu isso, ele logo deduziu que o planeta ele é muito antigo, ele não é recente. E os seres vivos que aqui estão hoje, que são possíveis ser observados, eles surgiram de modificações de outros seres vivos que viveram no passado. E agora o Wallace. Onde é que o Wallace entra nessa história toda?
O Wallace, ele também fez as suas viagens, fez as suas observações, enquanto Darwin passou 5 anos lá no Beagle, né? O Wallace, ele passou 4 anos na Amazônia, inclusive aqui na região do Brasil também. Lembrando, gente, que a região amazônica, ela não compreende só o nosso país, ela compreende outros países da América do Sul também. Então, ele passou 4 anos na Amazônia, fazendo observações e escrevendo, pensando sobre as teorias, inclusive teorias que propunham essas modificações nas espécies ao longo do tempo. Ele observou essas modificações e ele escreveu uma carta para Darwin relatando os seus achados, relatando a sua teoria, as suas ideias. E quando Darwin recebeu essa carta, ele percebeu tamanha semelhança daquilo que eles estavam concluindo, né? Muita gente acha que Darwin não deu crédito ao Wallace na sua teoria porque ele publicou o livro A Origem das Espécies sem a autoria de Wallace. Só que eles publicaram sim um trabalho que foi anterior à publicação da Origem das Espécies. Eles já publicaram um trabalho falando sobre essas tendências das espécies se modificarem por meio de seleção natural. Esse trabalho foi publicado em 1858, um ano antes da publicação da Origem das Espécies por Darwin. Esse trabalho está aqui, ó, assinado por Darwin e por Wallace. Portanto, a teoria da seleção natural é a teoria da seleção natural de Darwin e de Wallace. Os dois têm crédito na teoria, muito embora o Wallace não tenha sido autor da Origem das Espécies, mas antes da Origem das Espécies, os dois já haviam publicado um trabalho juntos e, ao que parece, em conversas de bastidores, relatos de bastidores, de pesquisadores que fizeram biografia, que estudaram a vida dos dois, o Wallace era um tanto tímido, ele não gostava muito de vir a público, de falar sobre suas ideias, enquanto Darwin ele não tinha problemas com isso. Por isso que o Wallace preferiu ficar nos bastidores da teoria da seleção natural, sem expor muito o seu nome. Então, parece ser uma coisa muito particular de Wallace, mas a teoria é dele e é de Darwin também. Bem, a incorporação dos conceitos que foi elaborado por Wallace está lá, na Origem das Espécies. E em 1870, o Wallace ele publica um trabalho, né? E esse trabalho ele está intitulado como Contribuições para a Teoria da Seleção Natural. Então, em 1870, vários anos depois da publicação da Origem das Espécies, o Wallace ele vai e publica um trabalho fazendo algumas contribuições. Nesse caso, ele não publicou com Darwin. Então, vamos a um exemplo prático do que seria a teoria da seleção natural. Imagine que eu tenho uma população de ratinhos aqui, alguns têm cor bege e outros têm cor cinza, tá? A variação natural daquela população. E eles, de repente, se mudam para uma região onde as pedras, as rochas da região são muito escuras, fazendo com que esses ratinhos que são cinzas, eles consigam se esconder mais de predadores. Vejam aí, ó, que tem uma ave de rapina, né, que é um predador desses ratinhos. Então, esse predador vai enxergar muito mais facilmente nas pedras escuras os ratinhos que têm a coloração bege, porque são mais claros. Então, os ratinhos de coloração bege vão ficar mais suscetíveis. A ave comeu com uma frequência muito maior aqueles que têm uma coloração mais clara, porque eles eram possíveis de ser observados com mais facilidade. E os ratos que sobreviveram, eles se reproduzem, produzindo a próxima geração. Então, percebam que essa última geração, ela tem uma proporção muito maior de ratos cinzas do que de ratos bege. Por quê? Porque sobreviveram muitos mais ratos cinzas do que os beges, tá? Então, percebam que esse é um evento de seleção natural. Por que natural? Porque existe um fator do ambiente aí. Que fator é esse? A predação que está acontecendo. É um fator natural que está selecionando aquela variação que é mais apta. Nesse contexto aqui, qual é a variação que é mais apta? Mais apta em que sentido? Em conseguir se proteger do predador. O rato que se confunde com a coloração da rocha, que é o ratinho de cor cinza. Um outro exemplo. Os pais, eles transmitem as suas características para os seus descendentes. Então, os pais já possuem alguma variação e transmitem essa característica para os seus descendentes, surgindo, então, cada vez mais populações com mais e mais variações.
Só que o que acontece? Os recursos, eles são limitados, então pode existir falta de alimentos, pode faltar hábitat, pode faltar parceiro sexual também. Então, todos esses fatores são fatores limitantes para aquela população, são pressões ecológicas. Percebam, eu tenho aqui uma variação na população, e a pressão ecológica, ela funciona como um filtro, a seleção natural, ela funciona como um filtro. E que pressões seletivas podem surgir? Pressões seletivas que envolvam alimento, o hábitat, clima, parceiros, como eu já adiantei para vocês, e tudo isso vai atuar como um filtro, selecionando aquelas espécies que estão aptas a sobreviver sobre aquelas circunstâncias. Então, essa variação, ela vai ser reduzida. Dependendo da pressão seletiva, aqui nesse exemplo que foi exercida, podem sobreviver os indivíduos que têm uma coloração mais avermelhada ou podem sobreviver os indivíduos que têm uma coloração mais azulada. Vai depender da pressão seletiva. Então, prestem bem atenção. Não existe um indivíduo melhor, um indivíduo pior, uma variação melhor e uma variação pior. Existem pressões seletivas e existem indivíduos que estão aptos a sobreviver com elas. Os indivíduos com essa variação que foi selecionada vão se reproduzir e vão dar origem a cada vez mais indivíduos parecidos consigo, indivíduos que apresentem essa mesma variação. Só que lembrando, hoje a gente já conhece as leis da genética e sabe que podem existir ainda, mesmo com indivíduos que possuam um fenótipo azulado, esses indivíduos de fenótipo azulado, como é o exemplo que eu apresento aqui para vocês, podem originar indivíduos com fenótipo avermelhado, por exemplo, já que é o que a gente trouxe. Hoje a gente já sabe disso, mas Darwin não sabia explicar esses processos genéticos ainda, porque não havia conhecimento para tais conclusões. Então, o que a seleção natural não é? Esse é um ponto muito importante da nossa aula, porque ao longo do tempo existem falsas concepções sobre seleção natural, sobre evolução biológica. Então, seleção natural não é progresso ou melhoria, não é. Seleção natural não é sobrevivência do mais forte, como nos exemplos que eu trouxe para vocês. Não existe o mais forte, existe o que está mais apto a sobreviver à pressão seletiva que foi imposta pelo ambiente. A seleção natural também ela não é intencional. Então, não existe intencionalidade na seleção natural. Ela não é aleatória, ela não ocorre ao acaso, embora não exista uma intencionalidade. Quando a gente fala intencionalidade, fala o quê? Muitas vezes as pessoas comentam coisas do tipo: essa espécie se adaptou a essa condição. Não é a espécie que se adaptou, como se a espécie tivesse uma intenção em fazer aquilo. Como se, por exemplo, eu estou com frio e eu visto um casaco para me adaptar. Isso é se adaptar. As espécies não se adaptam. Elas já possuem variações que permitem sobreviver naquele ambiente. Elas são aptas e não se adaptam, entende? Quando a gente fala se adaptar, parece que existe uma intencionalidade nas espécies com aquilo ali, e não existe. No entanto, a seleção natural ela também não é aleatória. Quando eu falo que ela não é aleatória, eu falo o quê? Que existe uma seleção da variação apta. A partir do momento que se seleciona a variação apta a sobreviver naquele local, não é aleatoriamente. Existe, então, uma seleção que vai favorecer uma determinada variação em detrimento de outra. E o que a seleção natural também não é, minha gente, ela não é como evolução nos desenhos, né? E que um organismo mais simples progride para um mais complexo. Não existe isso de desenvolver na evolução biológica. Não existe isso, não é essa ideia de progresso, de melhoria, não. Mas o que a seleção natural é? Vamos ver. Ela é a sobrevivência do mais apto. Ela é aquela relação que envolve a produção de pressões seletivas pelo ambiente, é o ambiente que vai produzir as pressões seletivas, por isso que a seleção é natural, porque foi produzida pelo ambiente. E essa seleção, ela vai ser positiva nas variações que são mais aptas, por isso que não é um processo aleatório, ela vai ser positiva, vai favorecer aquelas que são mais aptas e vai desfavorecer aquelas que não são tão aptas. Então, as maiores chances de sobrevivência vão ser para aquelas variações que são aptas, para aqueles indivíduos que possuem a variação que permite a aptidão.
esses indivíduos vão sobreviver e, consequentemente, vão se reproduzir, repassando essa característica, essa aptidão para os seus descendentes. Não é o mais forte da espécie que sobrevive, não é o mais inteligente, é o que melhor responde à mudança. Ou seja, é aquele que está apto a sobreviver às pressões seletivas que são impostas pelo ambiente. Se a gente fosse questioná-los sobre um ponto que eles não justificaram, seria um diálogo mais ou menos assim. Leo ia perguntar para Darwin: Darwin, oi, como surge a variabilidade nas populações? E o Wallace ia dizer: boa pergunta, Darwin. Não sei, porque realmente eles não sabiam responder como surge essa variação. Muito embora eles propuseram que a seleção natural atua nesta variação, mas como esta variação surge, eles não conseguiram explicar com embasamento genético. Evidentemente, porque as ideias acerca da genética não eram muito difundidas naquele momento ainda. Os trabalhos de Mendel foram descobertos algumas décadas depois.